Olá, eu sou a professora Milena, bem-vindos ao Show da Química. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre geometria molecular. Nas ligações químicas, a gente tem a união dos átomos para ter uma molécula com maior estabilidade. Mas como que esses átomos eles se dispõem nessas ligações no espaço? É disso que trata a geometria molecular, da disposição espacial dos núcleos dos átomos. Então eles vão se ligar e eles vão ter uma disposição espacial de modo que a repulsão dos pares eletrônicos nas ligações ou nos pares livres seja a mínima possível. Em outras palavras, quer dizer o quê? Os átomos eles vão ficar o mais afastados possível um dos outros. Então a gente tem alguns tipos de geometria molecular para mostrar aqui para vocês hoje. A primeira geometria que a gente vai ver é a geometria linear. Então a gente tem uma representação aqui que é o HCl, o átomo de hidrogênio e o átomo de cloro. Então, sempre que a gente tem uma ligação entre dois átomos, vai ter um ângulo de ligação de 180 graus, que é a máxima separação que pode ter entre esses dois átomos. Então, a geometria sempre vai ser linear quando a gente tem somente dois átomos. Mas a gente tem uma geometria linear também quando a gente tem mais de dois átomos. Por exemplo, nessa ligação aqui do CO2. Então, no átomo de CO2 também a gente tem uma geometria linear, também com ângulo de 180 graus, porque todos os 4 elétrons aqui do carbono, eles estão sendo compartilhados. Então, não tem nenhum elétron sobrando, não fazendo ligações nessa molécula. Então, por isso, o ângulo também é 180 graus e a geometria é linear. Aqui, a gente tem um outro exemplo de geometria. A gente tem uma outra molécula, que é a molécula da água, que a geometria dessa molécula é uma molécula angular. Então, a gente tem aqui um átomo de oxigênio, 2 átomos de hidrogênio, mas por que essa molécula não é linear e sim ela é angular? Porque o oxigênio ele faz 2 ligações para se manter estável, mas ele tem aqui em cima 2 pares de elétrons que estão sobrando e esses pares de elétron eles fazem repulsão aqui, eles têm uma força agindo sobre esses 2 hidrogênios e faz com que esses 2 hidrogênios venham um pouquinho mais para baixo. O ângulo de ligação é de 104,5 graus e a geometria dessa molécula então é angular. Uma outra geometria que a gente tem é a da molécula da amônia. Então aqui eu tenho um átomo de nitrogênio ligado a 3 átomos de hidrogênio. Na molécula da amônia a gente tem uma geometria que é piramidal, tá? Então aqui a gente tem também na parte de cima, aqui, a gente tem um par de elétrons sobrando, então o nitrogênio para ficar estável ele tem que fazer 3 ligações, que é as ligações que ele faz com o hidrogênio aqui, e ainda sobra um par de elétrons aqui. Esse par de elétrons que sobra aqui em cima, ele também tem uma força que age sobre essas ligações aqui e faz com que esses hidrogênios, então, eles se localizem um pouquinho mais para baixo, tá? Formando essa geometria piramidal. E o ângulo de ligação, nesse caso, é de 107 graus, tá? O ângulo dessas ligações. Uma outra geometria que a gente tem é a trigonal plana. Nessa geometria aqui, ó, o exemplo que a gente está dando é o do hidreto de boro. Então, aqui tem um átomo de boro e aqui são 3 átomos de hidrogênio. Parecido com o que a gente tinha na amônia. Qual que é a diferença entre essas ligações? Os dois são 2 átomos que fazem 3 ligações com o hidrogênio. Mas aqui no átomo de boro, a gente não tem pares de elétrons sobrando. Então, a disposição espacial desses átomos aqui de hidrogênio é um pouco melhor. O ângulo dessas ligações é de 120 graus e essa geometria, então, é a trigonal plana. O último exemplo que a gente tem é o exemplo do metano, tá? Então, aqui a gente tem um átomo de carbono fazendo 4 ligações com os átomos de hidrogênio. Esse tipo de geometria, então, é a tetraédrica regular. Então, a gente tem todas as ligações aqui equivalentes, né? E o ângulo de ligação é de 109,5 graus. Então, essa é a conformação tridimensional que deixam os átomos o mais afastado possível um dos outros, tá? Então, essa geometria aqui é a tetraédrica regular. Esse foi o vídeo de hoje sobre geometria molecular. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Show da Química. Tchau! Ai, a câmera não estava ligada. Ai, gente, eu tava tão focada em focar a câmera que eu fiz.